para uma aula aí do Tentando Facilitar a Geografia para vocês, mais uma aula do cursinho Drummond, tá? Feito especialmente para todos os alunos aí do terceiro ano das diversas unidades do Colégio Drummond. Sou o professor Selmo, professor de Geografia da unidade Drummond Tatuapé, tá? Pessoal, espero que vocês estejam gostando, espero que possamos estar contribuindo aí para esse dinamismo, dessa loucura toda que vocês estão aí já às vésperas aí dos vestibulares, às vésperas do Enem. Espero que possamos estar contribuindo um pouquinho aí, tentando facilitar a geografia, que não é um bicho de sete cabeças, não. Dá para vocês conseguir gabaritar tranquilamente a geografia, é para isso que estamos aqui, para tentar colaborar um pouquinho. E o nosso tema da aula de hoje será a atmosfera. Para que estudar sobre a atmosfera? Qual é a sua importância? De que forma que esse conteúdo pode estar caindo nos vestibulares? Tá? Então, vamos tentar explicar um pouquinho, desdobrar, facilitar um pouquinho esse conteúdo sobre a atmosfera e no final, tá? Vou de lambuja aí para vocês um exemplo de uma questão que já caiu sobre a atmosfera, tá? Tanto em Enem quanto em vestibulares. Vou tentar mais ou menos mostrar de que forma que ela pode estar caindo para vocês, para ver se vocês conseguem compreender. Beleza, pessoal? Então vamos lá um pouquinho falar sobre a atmosfera. Da onde surgiu essa questão da atmosfera, tá? Então vamos voltar um pouquinho, nós já falamos aí em aulas passadas sobre eras geológicas, e nas eras geológicas nós falamos que há mais de 1 bilhão de anos atrás, o planeta Terra não passava de uma grande bola de magma, tá? Uma grande bola de fogo, todo esse planeta Terra. Não tinha essa separação de atmosfera, hidrosfera, litosfera. Não, era tudo uma grande bola ali, tudo ali junto ali. E com o resfriamento desses magmas ali, foi tendo, tá, essa questão também da condensação ali da atmosfera, ou seja, a separação, tá? A separação da atmosfera. Desculpa, do planeta Terra. Foi tendo a separação, aonde as camadas mais densas, e essas camadas mais densas foram formando ali o núcleo da Terra, formou-se ali as camadas da Terra, formou-se ali a, a, a crosta da Terra, tá? Então, essa parte mais densa formou-se o que nós damos o nome de litosfera, tá? Litosfera, então, é toda essa parte mais densa. A parte, tá, de águas formou-se o que nós chamamos de hidrosfera. Então, todos os rios, mares, tá? As águas subterrâneas, toda essa parte ali nós chamamos de hidrosfera. E a parte mais leve, a parte gasosa, a parte mais leve, nós chamamos de atmosfera. E é graças a essa junção da litosfera, da hidrosfera e da atmosfera que foi possível o surgimento de vida no planeta Terra. Ou seja, é graças à biosfera que existe vida no planeta Terra. Nós damos o nome de biosfera, essa junção da litosfera, da hidrosfera e da atmosfera. Professor, mas você não falou que o tema da aula é atmosfera? É atmosfera, mas temos que compreender um pouquinho todo esse dinamismo, porque da onde surgiu essa atmosfera, tá? Então, só uma recapitulada breve aí, só para vocês entenderem um pouquinho do contexto de como é que vai surgindo aí essa fragmentação do planeta Terra como existe hoje, tá? Em litosfera, hidrosfera e o que importa para nós hoje é a atmosfera. E qual é a importância, o que é a atmosfera, portanto, que tipo de gases formam a atmosfera, qual a sua importância para se estudar dentro da geografia. Então vamos lá, pessoal. Então vamos entender aqui um pouquinho, tá? Dessas características. Então vamos lá. O que seriam essas características aí, portanto, da atmosfera? Tá? A atmosfera, já falei para vocês, é essa parte gasosa que envolve o planeta Terra. Vamos voltar aqui novamente aqui. Olha
o nosso planeta Terra, que vai estar sendo projetado nos slides para vocês. Observe que no seu entorno de todo o planeta Terra, vocês estão vendo aí nessa imagem, essa parte gasosa de branco que vocês estão vendo aí, que envolve o planeta Terra. E é toda essa parte gasosa que em volta do planeta Terra que nós damos o nome aí de atmosfera. E a atmosfera, essa parte, essa camada gasosa, tá? Ela é separada em 5 camadas, tá? A atmosfera é dividida em 5 camadas, tá? Por que em 5 camadas? Por que essa separação? Essa separação se dá de acordo, tá, com a interferência que existe, tanto de gravidade quanto até mesmo da radiação, dos raios solares, de que forma que ela interfere em cada uma dessas camadas, por isso que existe essa separação em camadas, porque essa interferência se dá de formas diferenciadas em cada uma das camadas. E por que toda essa camada gasosa fica em volta do planeta Terra e não se dissolve, não se dissipa, não vai embora, tá? Justamente devido à gravidade, tá? Esse magnetismo que a Terra exerce. Então, vamos imaginar a Terra aí como um grande ímã, tá? Esse grande campo magnético, tá? E esse campo magnético é que proporciona, possibilita que esses gases ficam ali em volta no planeta Terra sem se dissipar, sem ir embora. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar. Quais são essas 5 camadas? O planeta Terra ele é formado, então, portanto, pela troposfera, que é essa camada a mais importante, a camada ao qual tudo acontece, basicamente, tá? A camada que existe a vida na Terra, é a camada onde os aviões se sobrevoam, é a camada onde os aviões se sobrevoam, é a camada onde os pássaros, nós sobrevivemos, tá? É a camada que mais retém aí os gases atmosféricos, tá? O calor atmosférico. Então, guarda essa questão do calor atmosférico, desses gases atmosféricos, porque é nessa camada também que acaba ficando aí 70%, tá, dos raios solares, 70% do calor do Sol que penetra, tá, na Terra, tá? Ali fica 70% desta camada. E o que é que tem de importante, pessoal, nessa questão da troposfera, que é importante nós entendermos um pouquinho disso? Vamos já falar um pouquinho dessa importância aí da atmosfera, beleza? O que então essa questão da atmosfera ela tem de tão importante? Primeiro lugar, pessoal, na atmosfera, fora a própria questão dos gases, e entre eles o gás que é responsável pela nossa respiração, embora que não é a maior parte desses gases, tá? De oxigênio mesmo, que é o gás responsável pela nossa respiração, tem aí 20,9, quase 21% de oxigênio, tá? E quase aí 79%, tá? 78% aí de nitrogênio. Mas qual a outra importância que tem, pessoal? É graças à atmosfera, é graças a essas camadas, e principalmente a camada de ozônio, é que nós podemos aí tá falando para vocês sobre o chamado efeito estufa, tá? Por que eu estou colocando isso, pessoal? Porque essa parte da atmosfera é muito importante nós entendermos aí essa importância, porque muitas pessoas escutam efeito estufa, tá? O que é esse fenômeno chamado efeito estufa? Ah, isso é ruim. Ah, eu acho que eu já estudei isso em geografia e não é. Muita poluição, efeito estufa é poluentes. Não, pessoal, efeito estufa é um fenômeno atmosférico normal, natural e de extrema importância e relevância,
tá? E ele só é possível justamente graças a essas camadas da atmosfera, tá? Principalmente, tá? Principalmente aqui a nossa troposfera e outra camada de extrema importância, que é a segunda camada, nós vamos falar daqui a pouquinho dela com maior ênfase, com maior importância, tá? Como vocês estão vendo aí, eu falei para vocês que nós temos 5 camadas que envolvem aí a nossa atmosfera. A primeira é a chamada troposfera, a segunda é a chamada estratosfera. Mas se eu vou citar a estratosfera aqui, eu vou falar com maior ênfase daqui a pouquinho. Na estratosfera que nós temos chamada camada de ozônio. Então, é graças a estas camadas, esse conjunto de todas as camadas, troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera, exosfera, que todo esse calor do Sol vai passando por barreiras, principalmente esta camada de ozônio que fica na estratosfera, aonde não permite que o 100% do calor do Sol acabe penetrando, tá, no planeta Terra. 30% acaba ficando retido ao longo destas camadas, tá? E outra grande importância, a camada de ozônio, que ele também acaba protegendo também a Terra dos raios mais nocivos, como o UVA e o UVB, tá? Mas o que isso tem a ver, professor? Olha, então primeiro é o seguinte, não entra 100% do calor do Sol. Já é uma grande coisa. Imagine se nós tivéssemos temperaturas aqui na Terra que pudessem ultrapassar os 60 graus. Difícil sobreviver, hein? O calor que fez hoje já foi difícil, o calor que fez esses dias aí atrás já foi muito difícil. Imagine se tivéssemos temperatura acima de 60 graus. Acho que seria muito difícil sobrevivermos na Terra, beleza? Então, ele não é 100% que chega, é apenas 70%. Agora, 70% penetra na Terra, e esse 70% que penetrou também não fica os 70% na Terra. Os outros 30% também acaba se dissipando, acaba indo embora novamente, tá? E ficando na Terra, dos 70% que entrou, nós temos aí apenas em torno de 40% deste calor do Sol fica na Terra, tá? Então, a troposfera, principalmente, ela acaba servindo aí, ela acaba sendo essa camada que exerce esse chamado efeito estufa. Imagine uma estufa, literalmente, tá? Nessa estufa, esse calor fica dentro dessa estufa toda, essa temperatura dentro dessa estufa, dessa barreira, aonde nós possamos ter uma média de 15 graus. Porque se não fosse a troposfera, se não fosse a estratosfera, tá? A camada de ozônio, se não fosse essas camadas todas, mas principalmente troposfera e estratosfera, principalmente essas duas, nós não teríamos essa retenção de calor aqui na Terra. Então, poderíamos ter uma oscilação de temperaturas que seriam de 60 graus até menos 18 graus. Olha essa discrepância, olha essa amplitude térmica, mais 60 graus positivo de temperatura, uma temperatura infernal, de praticamente impossível sobreviver aí, e durante a noite, menos 18 graus, tá? Então, é graças às camadas da atmosfera, principalmente a troposfera e a estratosfera com a camada de ozônio, é que possibilita esse efeito estufa, ou seja, essa estufa que não permite que o 100% do calor do Sol penetre na Terra, apenas 70%. E é elas também que acaba segurando 40% dessa camada. Eu falei que entra 70%, outros 30% depois acaba se dissipando e indo embora, mas 40% desse calor fica retido dentro do planeta Terra, sendo possível, então, uma média de temperatura sempre em torno de 15 graus, não tendo essa amplitude térmica de 60 durante o dia e menos 18 durante a noite. Beleza? Então, olha a importância dela para a vida na Terra, tá? A camada da atmosfera, ela é responsável, sim, por também conseguirmos não apenas respirarmos, mas também
não morrermos ou de calor extremo ou de frio extremo, que organismo nenhum ia conseguir sobreviver. Chega de dia, mais 60. Acabou o sol, tá de noite, menos 18. Outro dia, 60. À noite, menos 18. Pô, não há saúde que aguente tanta amplitude térmica, né, pessoal? Então, é esse aqui, são o efeito estufa que acontece, e o efeito estufa só é possível graças às camadas da atmosfera. Beleza? Então, vamos dar continuidade aí. Então, já falei que a primeira delas é a nossa troposfera. Vamos lembrar que nós vamos sempre voltando, tá? A cada um pouquinho nós vamos voltando para outra para explicar um pouquinho essas camadas nossas. Então, essa troposfera é a primeira. Aí, nesse slide, tá aí que ela tem uma altitude, tá? Uma altura, uma altitude, uma espessura, essa camada, de aproximadamente 12 quilômetros de altura. Só um adendo, pessoal. Esses 12 quilômetros de espessura acaba variando muito de cada livro, de cada autor que vocês vão pesquisar. Alguns falam 10, outros falam 14, outros falam 15. Então pegamos aí uma média, tá? Já que alguns falam 10, outros falam 14, 15, uma média aí, tá? Em torno de 12 quilômetros, essa espessura, dessa altitude, tá? Que é a troposfera. E ela também é de extrema importância porque todos os fenômenos climáticos é nela que vai ocorrer, ou seja, chuvas, formação de nuvens, relâmpagos, é tudo na troposfera que vai ocorrer. Como eu já falei, os próprios aviões de passageiros, os próprios aviões de carga, essa retenção de calor tá que não acaba não variando muito dos 40 graus Celsius, 60 graus que está aí é, não é uma de temperatura, é uma de sensação térmica que às vezes pode acontecer, dependendo do local, como por exemplo no deserto do Saara. Então você tem uma sensação térmica aí de aproximadamente 60 graus no deserto do Saara, mas, como eu disse para vocês, o próprio efeito estufa, essas próprias camadas, a troposfera aí, permite, tá, que neste efeito apenas 70% do calor do Sol chegue e retém 40%. Então, você tem uma média, uma temperatura chegando a 40 graus, você tem lugares que chegam a 32, alguns lugares chegam a 20, alguns lugares que chegam a 12, 5 graus, tá? 2 graus. Porém, uma média, por isso que nós falamos média, de 15 graus, tá? Em média aí para você manter uma certa razoabilidade aí, tá? Dessas temperaturas. A outra camada, também de extrema importância, porque nela é que é possível e é onde existe a camada de ozônio, tá? Vocês estão vendo agora é a estratosfera, tá? A estratosfera, ela vai começar a partir do encerramento da troposfera, ou seja, em média de 12 quilômetros de altura, e ela vai se estender até aproximadamente 50 quilômetros de altitude, tá? As suas temperaturas já modificam um pouquinho. Eu falei que na troposfera nós temos uma temperatura em média, tá? Tá? No planeta Terra, aliás, planeta Terra, temperaturas em média de 15 graus. Na troposfera, ela tem uma temperatura em média de 40 a 60 graus a troposfera. Já na estratosfera, a temperatura, tá? Ó, vamos voltar aqui na troposfera de novo para vocês verem aqui. Tá demorando um pouquinho, sei lá porque tá devagar, tá travando para trocar os slides, mas vamos lá aqui, vocês conseguem ir lendo e revendo com maior precisão aqui, já que acaba demorando um pouquinho na sua mudança de um slide para o outro, tá? Opa, foi demais aqui. Não era esse slide que eu queria passar para você. É esse outro aqui. Tá indo. Ah, aqui, ó. De 40, varia de 40, tá? Até menos 60 graus na troposfera.
de 40 a menos 60 na troposfera, tá? Já na estratosfera, nós temos aí em torno aí de temperatura que varia de menos 5 a menos 70 graus Celsius, e é nela que se localiza a camada de ozônio, tá? Que protege aí os raios UVA, UVB, os raios ultravioletas do Sol, tá? E é também na camada da estratosfera que é possível ter aqueles balões de medições climáticas, tá? Quando, quando você quer ver realmente as questões meteorológicas, tá? Você emite alguns tipos de balões para você poder, dessa forma, você fazer essas medições climáticas, tá? Porque é o melhor local aí, porque ela está além das questões meteorológicas que ocorrem na troposfera, então a estratosfera está além dela, então você consegue ver ali de cima todos esses fenômenos, tá? Climáticos que ocorrem, então é por lá que é feito as medições climáticas, tá? A outra camada, então essa foi a segunda, tá? Varia de 12 a 50 quilômetros. Terceira camada da Terra, nós temos aqui a mesosfera, beleza? A mesosfera ela tá novamente troposfera, estratosfera, troposfera, fenômenos climáticos, toda a vida na Terra, estratosfera, camada de ozônio, tá? Mesosfera, acima da estratosfera, ela já tem temperatura que varia de 10 graus Celsius até menos 100 graus Celsius, tá? Ela começa em torno de 50 quilômetros de altitude, que é quando termina a estratosfera, e ela vai até aproximadamente 80 quilômetros de altitude, de 50 a 80 quilômetros a mesosfera. E é nessa camada que a gente pode perceber aí algumas estrelas cadentes. Até mesmo essa camada ela também tem a sua grande importância, porque quando algumas rochas acabam penetrando, tá? Que vamos lembrar aí também que na órbita, tá? Fora da órbita da Terra, aí você tem ali além da atmosfera vários meteoros, meteoritos ali em volta toda essa planeta Terra. E às vezes nessa órbita toda alguns se desviam para penetrar no planeta Terra, e esta camada mesosfera ela acaba possibilitando muitas vezes a explosão de a maior parte, tá, dessas rochas, quando essas rochas acabam penetrando, que elas se incendeiam, se explodem, aí cai mesmo apenas, às vezes, pequeno pedregulho, nada causando grandes estragos. Se não fosse aí a mesosfera que incendeia e explode boa parte dessas rochas, com certeza teríamos incidências catastróficas sempre que um meteoro penetrasse aí, passasse por essas camadas, ele atingia a Terra, causando aí muitos estragos. Então já falamos de 3 camadas. Quarta camada, termosfera, tá? Termosfera. Eu falei para vocês que a mesosfera vai até 80 quilômetros do solo, 50 a 80. A termosfera começa, tá, nesses 80 quilômetros do solo, quando termina a mesosfera, e vai até aproximadamente 500 quilômetros do solo, tá? Por isso, olha a extensão dela, por isso que ela acaba sendo a mais extensa, tá? Porque ela tem aí aproximadamente 420 quilômetros de extensão, tá? Sendo a mais extensa de todas elas, tá? As temperaturas, como ela já está aí muito próximo do Sol, tá? Ela pode atingir aí os seus 1000 graus Celsius. E a última das camadas, tá? A última dela é a exosfera. Exosfera. Então vamos lá. A exosfera ela vai começar a partir de 500 quilômetros do solo e vai se estender até 800 quilômetros do solo. Vai ter em torno aí de 300 quilômetros de extensão a exosfera. E nesta
Como ela já está muito longe da Terra, então automaticamente toda aquele ímã da Terra que exerce aí, não permitindo ali que os gases se dissipem, tá? Nós já falamos sobre isso lá na troposfera, tá? A exosfera, como ela está muito distante, então nesta parte, essas camadas, essas partículas se desprendem com mais facilidade, porque essa força gravitacional já não tem tanta força assim sobre a exosfera, porque ela já está bem distante aí, ó. Vamos lá, praticamente a mais de 500 quilômetros, tá? Do solo. Então, olha a distância que ela está dessa força gravitacional. Então, portanto, essas partículas, tá, de gases se desprendem com maior facilidade do planeta Terra. E as temperaturas acabam atingindo também em média de 1000 graus Celsius, tá? E ela é formada basicamente aí apenas por gás hélio e parte de hidrogênio, tá? E é nela que acontecem alguns fenômenos como a chamada aurora boreal, tá? Os satélites também, todo satélite que nós temos de transmissão das TVs, é lá que eles foram posicionados, tá? É na exosfera que se localizam os satélites, tá? Para que possamos ter todas as transmissões, tá? De televisão como nós temos hoje, entre outras, tá? Entre outros responsáveis, tá? Como os próprios satélites aí. Então, é lá que eles se localizam os satélites. Beleza? Então, nós vimos aí as 5 camadas, repetindo, troposfera, tá? Onde nós estamos situados, estratosfera, camada de ozônio, mesosfera, tá? Mesosfera, termosfera e exosfera, as 5 camadas que compõem a chamada atmosfera. Então, dando continuidade aí, aqui vocês podem ver a importância da camada de ozônio. A camada de ozônio, representada aqui por essa faixa azul, ela acaba representando aí literalmente uma camada protetora, tá? Protetora, aonde ela não permite que todo o 100% do calor do Sol penetre. Vocês vejam que parte aí na flecha do lado esquerdo, parte ela acaba retendo aí, então apenas vai penetrando em torno de 70% desse calor. E mesmo assim, esse 70% é já aonde nos possibilita estar livres dos raios solares mais nocivos, os chamados raios ultravioletas, UVA e UVB, tá? Então ela acaba protegendo aí. Então, ela tem relativa importância. E toda vez que nós estamos emitindo aerosol, os chamados gases CFC, os gases de combustíveis fósseis, né? Tá? CFC, então, os gases carbônicos, os gases fósseis dos veículos, a gente está prejudicando essa camada de ozônio e a gente vai afinando a camada de ozônio como um todo, tá? Os buracos na camada de ozônio. Não, às vezes tem alguma coisa, mas o nome mais correto é o afinamento da camada de ozônio, que nós estamos ocasionando esse afinamento a partir desses momentos, com as queimadas que vem acontecendo. Olha aí os jornais do dia a dia, quantas queimadas, quantos poluentes, né? Então, automaticamente, mais gases sendo emitidos, mais estamos prejudicando a camada de ozônio. Então, temos que ter esse grau de preservação. Tá? Os gases da atmosfera, já falei para vocês que basicamente, tá, é nitrogênio. Mais de 70% dos gases é nitrogênio, beleza? 20% aí é a de oxigênio. E repare o que a diferença que a nossa atmosfera nos permite. Olha a diferença do planeta Terra e como seria a questão de Marte, como já é Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, tá? Marte já está mais distante ali,
da questão do Sol, dessa questão dessa força aí, um pouquinho dessa força dessa gravitacional. Então, olha as diferenças de tipos e quantidades de gases existentes. Quando você está muito próximo do Sol também, você acaba não tendo, tá? Quando você olha Mercúrio, por exemplo, Mercúrio não tem essa força gravitacional, então lá, por exemplo, não tem os gases. Por que não tem essa força gravitacional? Porque o Sol é que passa a ter essa força gravitacional e não o planeta. Então, quanto mais próximo você está do Sol, menos o planeta tem de força gravitacional, porque o Sol passa a exercer um pouquinho dessa força gravitacional. Tá? Aí, como eu já falei para vocês, essa parte, nós temos aí principalmente aí 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% aí de outros tipos de gases, como os gases hélio, entre outros gases. Tá? Essa é a composição. Gás carbono, os gases nobres, tá? É 1% aí que se tem. Basicamente, 78% nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases, como o próprio gás carbono e os gases nobres, aí, hélio, entre outros. Vamos lá? Então, só para a gente retomar rapidamente o que nós falamos. Então, falamos o quê? Que a atmosfera é essa camada gasosa que envolve todo o planeta Terra. É graças a ela que nós temos o chamado efeito estufa, que eu já expliquei para vocês o que é, e graças a ela que nós temos aí essa, a, esse efeito estufa, ou seja, temos esse calor controlado em torno de média de 15 graus no planeta Terra. É graças a ela que nós temos o ar que nós respiramos. Então, é graças a ela que existe aí a manutenção da vida na Terra, tá? Falamos também que a atmosfera é formada por 5 camadas, tá? Troposfera é a primeira delas, a que nós estamos, a que nós vivemos. Estratosfera, onde fica a camada de ozônio. Mesosfera, termosfera e a exosfera, a última delas, aonde estão a concentração dos satélites. É na troposfera que ocorre também todos os fenômenos climáticos, precipitação, tempestade, vento, chuvas, tá? É na troposfera que existem estas ocorrências. Então, pessoal, já finalizando aqui a nossa aula, eu preparei para vocês hoje apenas ali um exercício para vocês verem como que poderia ficar aí a situação, tá? De um exercício para vocês. Então, aí está um exercício que já caiu aí em alguns vestibulares da vida, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês, acabei pulando ele aqui. Tudo enunciado, já fui direto à pergunta. Foi na junção de duas palavras gregas, átomos, vapor, esfera. Opa, tá falando demais aqui. Tá difícil. Tá? Que surgiu o nome dado, tá? A estrutura de gás que envolve, tá? Um satélite ou planeta, chamada atmosfera. Em tempos de aquecimento global, passou a ser mais estudada e mais valorizada no meio acadêmico, pois é nela que diversos fenômenos relacionados aos distúrbios climáticos ocorrem. No nosso planeta, ela é formada por diversas camadas e, em sua porção mais densa, chega até 800 quilômetros de altitude a partir do nível do mar. É tida como irrisória se considerarmos o tamanho do globo terrestre, que mede aproximadamente 12,8 mil quilômetros de diâmetro. Então, a respeito dessas camadas que compõem a atmosfera, analisem as afirmações. Considere as afirmações 1, 2, 3 e 4. Vamos ver agora, então, estas afirmações para vermos aí qual delas está certas, ou quais estão certas. Primeira afirmação: a troposfera é a camada mais baixa, tá? Da atmosfera. É nela que os principais fenômenos meteorológicos ocorrem, tais como tempestade, chuvas, precipitações, neve, granizo,
formação de geadas. E aí, pessoal, o que vocês acham dessa afirmação? Certa ou errada? Certíssima. Quem pensou aí, quem conseguiu já pensar, tá certa essa primeira afirmação. Vamos à segunda. Camada de ozônio concentra-se na termosfera. Termosfera. Formada há cerca de 400 milhões de anos. Protege a Terra dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol, nocivos à vida. Porém, sabemos que devido à emissão crescente de CO2 pelas sociedades modernas, abriram-se buracos enormes nessas camadas, permitindo a entrada de tais raios. Pessoal, quais camadas que eu falei mesmo que é para vocês? Camadas que eu falei, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, pessoal. Vocês lembram? Troposfera, a primeira que nós estamos. Lembram dela? Troposfera. Depois, é a termosfera onde fica a camada de ozônio? Hã? Certeza? Vamos ver aqui. Vamos voltar aqui só para vocês. Olha, a termosfera é a penúltima camada. Termosfera é a penúltima. Então, é na termosfera que fica? Não, não é na termosfera que fica a camada de ozônio. É na estratosfera. Camada de ozônio se localiza na estratosfera e não na termosfera, como a segunda afirmativa está propondo. Então, portanto, a segunda afirmativa, ela é falsa, não condiz com a realidade. Vamos agora para a terceira afirmativa. É na mesosfera, estende-se da estratosfera, ou seja, quando termina a estratosfera, até aproximadamente 80 quilômetros acima do nível do mar, acima do solo. É a faixa mais fria, porque nela não há nuvens, não existe gases capazes de absorver a energia do Sol. Então a temperatura acaba variando de menos 5 graus até menos 95 graus Celsius. Verdadeira. E a última, o efeito estufa nula. Estufa é um fenômeno natural que mantém o planeta aquecido nas temperaturas necessárias para a manutenção da vida. Nos últimos 2 séculos, vem aumentando na camada atmosfera que recobre a Terra a concentração de dióxido de carbono, do metano, do óxido de nitroso e de outros gases. Esse aumento anormal provoca a aceleração do aquecimento global. Verdadeira, pessoal, verdadeira. Então, só a respeito dessa afirmativa 4, efeito estufa é um fenômeno atmosférico normal e positivo, de extrema importância. O que vem colocar nesse item 4 aqui, tá? Nesse aumento do dióxido de carbono, de metano, óxido nitroso, é o que nós chamamos de agravamento do efeito estufa. O agravamento não é legal, não é positivo, mas o efeito estufa, sim. Beleza, pessoal? E aqui, então, vocês viram que somente a questão 2, ela está errada, e aqui vocês teriam aí qual estaria o correto, a 1 e a 2? Não, o 2 fica está errado. 1, 2, 3, 2, 3, 4? Não, a alternativa D, 1, 3 e 4 são as questões corretas. Beleza, pessoal? Ó, espero que vocês estejam gostando, espero que possa estar contribuindo para as aulas de vocês. Dê a sua like, deixe o seu comentário aí, tá? E até a semana que vem para mais um Cursinho Drummond no Facilitando a Geografia. Pessoal, muito obrigado aí, até a próxima.